aula de hoje vamos falar sobre mínimo múltiplo comum, ou seja, o famoso MMC. Antes de calcular o MMC, vamos saber o que significa o seu nome, como interpretar ele. Então, mínimo. O que significa a palavra mínimo? Mínimo é menor. É o menor número do que estamos falando. Então, se a gente está falando de um conjunto de números, alguma coisa do tipo, a gente está pedindo o menor deles. Múltiplo. Múltiplo é o resultado da multiplicação da famosa continha de vezes. E comum é igual. Como assim igual, Adriana? Se eu estou falando, por exemplo, da tabuada do 2 e da tabuada do 10, o que elas têm em comum? Quais são os números que elas têm em comum? Ou seja, quais são os números que elas têm igual? Isso que significa a palavrinha comum. Então, o MMC é o quê? É o menor resultado, ou aqui resultado a gente pode falar número, né? Porque o resultado é um número. Então, é o menor número igual, é o menor número em comum que tem em duas ou mais tabuadas. Vamos ver como que isso vai ficar na prática, em alguns exemplos. Então, nós temos aqui um exercício, né? Determine um MMC de 4 e 5, 2, 3 e 4. Vamos resolver a letra A primeiro. Então, primeira coisa, saber como representar. Aqui eu fiz por escrito. Como que eu represento? Eu vou pôr MC, entre parênteses eu coloco os números que está pedindo. Então, se eu ver essa denotação, eu estou pedindo o MMC de 4 e 5. Como que eu faço para encontrar, então, o menor número comum da tabuada do 4 e da tabuada do 5? Eu vou calcular os múltiplos de 4 e os múltiplos de 5, ou seja, fazer a contagem. Então, múltiplos de 4. Vou fazer a contagem do 4. 0, 4, 8, 24, 28, 32, 36, 40. Vou parar por aqui porque acabou minha linha, mas eu poderia fazer alguns. A gente sabe que é infinito. Os múltiplos vêm da tabuada, mas a gente tem que lembrar que ela não termina, por exemplo, no 4 vezes 10, que é 40. A gente tem o 4 vezes 11, o 4 vezes 12. Então, eles são infinitos, tá? Mas a gente faz alguns aqui para poder analisar. Agora, a gente vai fazer os múltiplos do 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. O próximo passo agora é procurar os múltiplos que se repetem, né? Os números em comum. Então, a gente vê que repete o 0. Vamos olhar o que tem na linha de cima, que também tem na linha de baixo. O 20 repete e o 40. Procurar o MMC é procurar o menor número que se repete sem ser o 0. Por que não pode ser o 0? Porque o 0 está em todas as tabuadas. O 0 é múltiplo de qualquer número. Então, não tem como eu falar que ele é um menor, porque ele vai ser de qualquer um. Então, a gente quer o menor, mas que tem uma particularidade ali entre aqueles números que foram solicitados. Então, no nosso caso, o MMC de 4 e 5 é o número 20. Vamos analisar o item B. No item B, está pedindo o MMC de 2, 3 e 4. Então, vamos escrever o formato dele. MMC de 2, 3 e 4. Então, como a gente fez anteriormente, múltiplos do 2, nós vamos ter que encontrar múltiplos do 3 e múltiplos do 4. Vamos fazer alguns. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 4, 0, 4, agora a gente vai por cima. Então, agora que a gente já fez os múltiplos dos 3 números, nós vamos procurar quais são comuns, quais que eles têm de igual. A gente tem o 0. Vamos analisar. O 2 não tem, o 4
Não tem na do 3. 12. 20 não. Só, né? Então, o MMC de 2, 3 e 4 é o 12. Então, pessoal, resumindo, determinar o MMC é procurar o menor número que se repete nas tabuadas sem ser o zero, certo? Qualquer dúvida?